Essa página vocês vão fazer como atividade, tá bom? Então aqui, observe as imagens e converse com os colegas sobre quais atividades vocês realizam de manhã, à tarde e à noite. Então, vocês vão circular, tá bom? E o que vocês fazem, tá? Circula para tia, não vai ter como responder, então só circular. E vai ser atividade, não é tarefa. Tarefa ainda vou passar. Medir o tempo. Os relógios sempre existiram. Não, os relógios sempre existiram. Você já percebeu que as sombras das pessoas, dos prédios, dos postes e das casas mudam de tamanho ao longo do dia? Já observou também que o sol parece se deslocar pelo céu, mudando de posição desde o amanhecer até o entardecer? Esse movimento é chamado de movimento aparente do Sol, pois na verdade é a Terra que está se movimentando. Você pode perceber esse movimento aparente na imagem ao lado, tá? Observando o movimento aparente do Sol, os seres humanos foram percebendo mudanças na posição e no tamanho das sombras. Então aqui ao lado o menino, né? Ele está caminhando, o sol está à frente dele, a sombra vai ficar onde? Atrás dele, né? Depois, conforme o sol vai subindo, a sombra vai ficando ao lado. Quando chega meio-dia, a sombra fica bem em cima da cabecinha dele, a sombra vai ficar aqui abaixo dos pés, né? O sol acima na cabeça e a sombra muito menor, né? Aqui embaixo nos pés. E quando vai ficando à tarde, dependendo da posição que ele vai andar, se ele estiver andando de costa para o sol, a sombra vai estar à frente, né? Se ele estiver andando de frente para o sol, a sombra vai ficar nas costas dele, tá bom? Então aqui, representação do movimento aparente do sol no céu. E abaixo temos uma árvore, né? Também com o sol em movimento, representação da sombra de uma árvore de manhã ao meio-dia e à tarde. As sombras se modificam ao longo do dia. Então, crianças, lembrando de um detalhe, que a gente ainda não viu, mas vai ver no próximo ano, né? Que não é o sol que se movimenta, na verdade, né? É o movimento o quê? Da Terra. A Terra que se movimenta. A Terra faz dois movimentos: rotação e translação, tá? A rotação é que dá os dias e as noites, porque a rotação, a Terra gira em torno dela mesma, tá bem? Que leva 24 horas, tá bom? E o movimento de translação, ela gira em torno do Sol, e esse movimento é maior, que leva 365 dias e 6 horas. Então, a cada ano, 6 horas, por isso que de 4 em 4 anos, nós vamos ter um dia a mais em fevereiro, tá? Então, esse movimento do Sol, né, que a Terra faz, que a gente fala aqui o Sol, o movimento do Sol, mas na verdade é o movimento que a Terra faz em torno do Sol, tá? Na próxima página, estudando as mudanças na posição e no tamanho das sombras. Os seres humanos passaram a medir as horas com uma vareta fixada no chão, na posição vertical, que é em pé, e marcando as sombras da vareta ao longo do dia, começaram a identificar quanto tempo de luz restava. Assim foram surgindo os primeiros relógios de sol. Então, por isso que a tia falou, a vareta é um pino, né? Por isso que fala, até hoje chegou até a gente esse modo de falar, sol a pino, tá? Então, atualmente, muitos relógios de sol são importantes atrações turísticas, como o relógio mostrado na abertura desta página, o relógio de sol. E ao longo do tempo, os seres humanos inventaram novas maneiras de medir a passagem do tempo, criando diferentes tipos de relógio,
como o relógio de areia ou a ampulheta. Atualmente, os relógios mais utilizados são os digitais. Então, no primeiro aqui, é um pedaço, né, de pedra, né? Que pedaço de um dos mais antigos relógios de sol. Está faltando a vareta ou pino. Ele foi encontrado no Egito, tá? Em 2013. E aqui a ampulheta é um tipo de relógio em que a areia demora sempre o mesmo tempo para atravessar da parte de cima à parte de baixo. Então, aqui nós temos uma dica, né? O Tempo, de Ivo Minkovicius, São Paulo, Editora de Cultura, 2013. Então, esse livro apresenta questões referentes ao tempo e as relações entre passado, presente e futuro. As ilustrações de traços fortes são divertidas e com certeza vão ajudar na compreensão da passagem do tempo em várias situações, tá?